Olá pessoal, eu sou o Carlos Leandro e você está em mais uma aula do canal UTI da Matemática. Lembrando, galera, que essas aulas que estão sendo gravadas são direcionadas para a galera que está aí estudando para as carreiras policiais, mais direcionada para o concurso da Polícia Federal. Ok? Nós estamos aí nesse curso de raciocínio lógico e você, futuro policial federal, futura policial federal, você já tem a sua primeira missão de agora, que é se inscrever no nosso canal UTI da Matemática, curtir esse vídeo, se gostar, compartilha com os amigos, comenta o que você achou da aula, se entendeu, se não entendeu, o que você está achando dessa aula, beleza? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo. A gente vai continuar estudando ainda sobre proposições. Meu aluno, não tem para onde correr, meu amigo. Você vai ver proposições do início até o final do curso de RLM. Não tem para onde correr. Ou você encara esse negócio ou ela vai dominar você. Então começa a encarar desde agora. Agora já é o momento para você começar a encarar RLM e entender que proposições faz parte da sua vida de concurseiro agora. Beleza? O que a gente vai continuar? A gente vai continuar as proposições e hoje nós vamos ver como que faz a representação das proposições, o que ou como que se faz a negação de proposições e vamos dar uma pinceladazinha, vamos dar uma entrada já no assunto de conectivos lógicos. Tá legal? Então, taca-lhe pau, vamos começar todo esse negócio aqui, porque a gente tem muito conteúdo ainda para jogar para dentro da cachola, para aprender, para fazer uma prova decente no próximo concurso da Polícia Federal. Representação das proposições. O que é uma representação das proposições? A gente já viu, minha gente, que as proposições elas são sentenças declaratórias. Sentenças declaratórias que têm verbo, que têm um sentido completo e que podem ser classificadas. A classificação é verdadeira ou falsa. Beleza? Isso é assunto da aula passada. Se você não assistiu, vai lá assistir para entender do que a gente está falando. Então, se essas proposições são sentenças declaratórias, ela vai ser escrita, como no caso dessa daqui. O canal UTI da Matemática ensina RLM para o concurso da PF, Polícia Federal. Isso daqui é uma proposição que obedece aos princípios das proposições. O que a gente já viu? A gente já viu o que é e o que não é uma proposição. A gente já viu que toda proposição ela obedece a 3 princípios básicos, que é o da não contradição, o da identidade e do terceiro excluído. Show de bola? Mas imagina comigo aí, se toda vez que eu precisar falar a respeito de uma proposição, eu tiver que escrever essa proposição todinha no caderno, aí, meu amigo, não tem papel que aguente, não tem mão que aguente, não tem estudante que aguente um negócio desse. Pensando nisso, foi feita e foi criada uma forma de se representar as proposições. E é bem simples, minha gente. As proposições, elas são representadas através de letras. É só isso, professor? É, letras que podem ser maiúsculas ou minúsculas, depende de você, depende da banca, depende da vontade da pessoa que criou a proposição. Ok? Então, ó, tira esse negócio da sua cabeça. Ah, não, tem que ser uma letra maiúscula, porque se não for não é uma proposição. Tem que ser uma letra minúscula, que se não... Esqueça, tira isso da sua cabeça. Depende da vontade de quem criou a proposição. Por exemplo, se eu quiser chamar toda essa proposição aqui de P, eu vou colocar um P maiúsculo aqui, ó. Vou colocar 2 pontinhos e dizer, ó, dada a proposição P, 2 pontinhos, o canal UTI da Matemática ensina RLM para o concurso da PF. A partir de agora, toda vez que eu quiser me referir a essa proposição aqui, eu vou apenas utilizar a letra P, certo? Da mesma forma, eu tenho aqui uma outra proposição. Eu vou colocar com a letra minúscula Q. Isso é um Q, tá, gente? Parece um 9 cortado, mas é um Q. Então, vou criar essa proposição Q
eu utilizo a letra com 2 pontinhos para assimilar todo o conteúdo a essa letra agora. Tá dando para entender? Então, eu vou colocar assim, ó. Policiais federais prenderam uma quadrilha de contrabandistas. A letra está meio contrabandistas. A letra está um pouquinho confusa, mas a ideia é essa. Policiais federais prenderam uma quadrilha de contrabandistas. Isso daqui tudo é a proposição que. Então, tudo isso daqui vou chamar de proposição que. Então, no meio de todo o seu estudo, no meio da questão, toda vez que falar P, eu sei que estou falando no canal TI da Matemática Ensina RLM para PF. Toda vez que falar que, eu sei que vai estar falando os policiais federais prenderam uma quadrilha de contrabandista. Então, eu posso escrever da seguinte maneira, olha. As sentenças P, olha só, P maiúsculo, certo? E que, olha só, que minúsculo. O que é esse P? Essa proposição aqui. O que é esse que? Essa proposição aqui. As sentenças P e Q são verdades. Então, eu estou dizendo que as sentenças P e Q, ou seja, as proposições P e a proposição Q, são verdades. É isso daqui somente a ideia do que são proposições. Eu assimilo, do que se representa uma proposição. Eu assimilo todo aquele texto a uma única letra. E é só isso. Não tem mais enrolação, não tem mais nada para se pensar a respeito disso. Ah, professor, acabou o assunto de raciocínio lógico? Ah, meu aluno, está começando agora. Está começando agora e a gente vai ver agora uma das ideias que pelo menos eu acho bem legal de se aprender no raciocínio lógico da RLM, que é a negação de proposições. Ah, professor, eu já ouvi falar de negação de proposições. Eu sei que você ouviu falar de negação de proposições. Só que a negação de proposições, dentro das negações, existem várias pegadinhas que foram feitas para tirar aquela estudante que está desatento, que não está muito ligado nos detalhes de como que se faz uma negação de proposições. Quando falamos de negação de proposições, por trás dessa ideia, por trás da ideia de negação de proposições, nós temos uma coisa ali bem particular dessa ideia de negação. Toda vez que se fala em negar uma proposição, existe uma vontade por trás disso daí, que é modificar o valor lógico daquela proposição. Como assim, professor? Quando nós queremos modificar o valor lógico de uma proposição, nós falamos que vamos negar aquela proposição. E quais são os valores lógicos que uma proposição pode ter, meu aluno? Vai lá, fala para mim. Isso aí, verdadeiro ou falso? Caba macho, é isso mesmo, verdadeiro ou falso. Uma proposição só pode ser classificada como verdadeira ou como falsa, de ser excluído. Lembra disso? Lembra? É isso daí. Então, toda vez que eu quero falar de uma negação de proposição, eu quero mudar o valor lógico dela. Se uma proposição é verdadeira e eu quero mudar o valor lógico dela, ela passa a ser falsa. Se uma proposição ela é falsa,
e eu quero mudar o valor lógico dela, ela passa a ser o quê? Verdadeira. Muito bem. Então, toda vez que eu falo em negar uma proposição, na realidade, nós estamos querendo mudar o seu valor lógico. Agora preste bastante atenção. Preste bastante atenção. O que vai ser mudado não é apenas o valor lógico. Eita, professor. Aí você me quebra, cara. Você falou que a ideia de negação é mudar o valor lógico. E agora vem dizer que o que vai mudar não é só o valor lógico? Calma, rapaz. Calma, você vai ser policial. Tem que controlar esse emocional. Vou te ensinar uma coisa, ó. A negação de uma proposição, ela vai impactar em 3 coisas da proposição inicial. Ela vai impactar no visual, ela vai impactar no valor lógico, que foi o que a gente acabou de falar, e ela vai também impactar na escrita daquela proposição. Professor, você falou que era só o valor lógico, cara. Já apareceu essa outra? Calma, meu aluno, tenha calma. Vamos lá, ó. A negação de uma proposição, ela impacta no visual, por quê? Porque vai ter uma modificação na representação da proposição. A negação, ela tem também uma representação específica para ela. Então, eu tenho 2 símbolos que podem ser utilizados. Um dos 2, tá, gente? 2 símbolos que podem ser utilizados quando eu quero negar uma proposição. Um dos símbolos é o tio, ou esse símbolo aqui. Eu chamo de L deitado. Você chama o nome que você quiser. O importante é que ele vai negar a proposição. Ele significa que aquela proposição foi negada. E onde que vem esse símbolo? Ele vem antes da representação da sua proposição. Então, se eu tenho uma proposição que era uma proposição P, e eu quero negar a essa proposição, eu vou utilizar um desses 2 símbolos aqui para representar a negação. Vai ser tio P. Você não vai ler tio P, você vai ler não P. Da mesma forma que esse outro símbolo aqui, ó. Você não vai falar L deitado P. Você vai falar não P. Então, P é uma proposição, a representação de uma proposição. Não P, que pode ser uma dessas 2 formas aqui, é a representação de uma outra proposição. E o que elas 2 têm em comum? Uma tem valor lógico diferente da outra. Uma é verdadeira, a outra é falsa, ou uma é falsa e a outra é verdadeira. Nunca, presta atenção, meu aluno, que eu vou te falar agora. Nunca essas 2 proposições aqui, P e não P, vão ter os valores lógicos iguais. Cara, acabei de sentir um toque aqui. Isso vai cair uma pegadinha para você na sua prova. Gente, nunca, eu vou falar bem grande, nunca que vão ter valores lógicos iguais. Proposição P e uma proposição não P. Nunca. Beleza? Tacando de pau, então. Negação vai impactar no valor lógico. Aí eu já falei, né, mano? Se ela era verdadeira, ela vai passar a ser falsa. Ou, se ela era falsa, vai passar a ser verdadeira. Isso daí tá de boa. E o valor lógico também, quando você modifica uma proposição, ela vai ter também um impacto na escrita. E o que ela vai impactar na escrita? Ela vai negar. Você vai reescrever sua proposição original, inicial, só que você vai negar a ação que aconteceu. Como assim, professor? Quem que determina a ação do que está acontecendo na oração? Agora ele entra em português, cara. Quem determina a ação é o verbo. Então você vai negar a ação daquele verbo que tem na proposição inicial.
Beleza até aqui? Deixa eu dar uns exemplos para você, para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. Beleza? Eu tenho aqui, ó, uma proposição de exemplo para vocês, algumas proposições de exemplo. Por exemplo, essa primeira proposição aqui, até a língua está querendo engasgar aqui. Eu tenho a proposição, olha só, vou chamar essa proposição de R minúsculo mesmo. Podia colocar a letra que eu quisesse, que está criando sou eu, a proposição é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Proposição R diz o seguinte, olha, a polícia apreendeu vou colocar 1 tonelada de drogas. Proposição R. A polícia apreendeu 1 tonelada de drogas. Preste atenção. Representação da proposição. Letra R. Ok? Beleza. Valor lógico da proposição. Posso determinar. Polícia apreendeu 1 tonelada de drogas. Eu posso dizer que essa proposição é verdadeira. Então, o valor lógico dela vai ser verdadeiro. Eu vou deixar aqui entre parênteses. O valor lógico dessa proposição é verdadeiro. Escrita. Tá aí. Tá escritinho para você ver. A polícia apreendeu 1 tonelada de droga. Onde é que está o verbo dessa proposição? Apreendeu. Justamente, ó, a polícia apreendeu. Vamos negar essa proposição. Vamos fazer o quê? Vamos trocar, vamos mudar o valor lógico dessa proposição. Iniciando, ó, a negação de uma proposição, ela tem impacto em 3 situações. Primeira coisa que modifica, a visual. Então, esse R não vai ser mais um R. Ela vai ser um desses 2 símbolos aqui que representa não, mais a letra R. Então, eu escrevo aqui, ó, vou usar o tio, tá? Olha, não R, lembra bem, lê-se dessa forma que eu acabei de falar. A forma correta de ler é não R, beleza? Vamos lá, não R, a polícia, o que eu mudei? Mudei o visual. O que eu vou mudar também? O valor lógico, ela vai modificar. E vou modificar a escrita. Modificando a escrita, eu faço o quê? Eu nego o verbo, eu nego a ação que aconteceu. Qual foi a ação que aconteceu? Apreendeu. Então, eu vou negar essa ação. A polícia, olha só, vou botar até em maiúsculo, ó, não apreendeu 1 tonelada de drogas. Professor, eu preciso reescrever tudo isso? Não necessariamente. Possa ser que na sua prova já demonstre a situação para você, só quer que você valide se aquilo está correto. Mas você tem que entender que a forma correta é negar ao verbo. O que não aconteceu? A apreensão. Então, ele não apreendeu. A polícia não apreendeu. E o valor lógico disso daqui é falso. Deu para entender, galera? Deu para entender a ideia do que está por trás da negação? Deu? Vamos para mais um exemplo, só para ficar bem claro. Eu vou deixar esse exemplo da polícia aqui em cima e vou colocar mais um, porque eu vou utilizar esse exemplo aí numa outra situação que é bem interessante também para você ficar ligado ou ligada na situação. Vou chamar aqui agora uma nova proposição, P, agora eu vou chamar de P maiúsculo, a proposição é minha, eu boto a letra que eu quiser. Vou escrever, olha, treino para o TAF do meu concurso. Treino para o TAF do meu concurso. Quero negar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, identifico o verbo. Porque cadê o verbo? Treino. O verbo treinar. Vou negar. São 3 impactos. Visual,
muda o P. Então agora é não P. Visual já foi. A escrita eu devia ter colocado segundo para poder seguir a ordem, né? Mas o lógico eu já sei que eu vou mudar o valor lógico dela. A escrita, se eu disse que eu treino e quero negar, eu vou falar o quê? Não treino, né? Então, ó, não treino para o TAF do meu concurso. Galera, a ideia é essa. Modifica-se o valor lógico, mas segue uma sequência de modificação de 3 impactos: visual, lógico e escrita. Show de bola? Agora preste bastante atenção, porque eu vou mostrar uma situação que vai ser pegadinha para você e para a galera que está mais desavisada a respeito da negação das proposições. Vou utilizar aqui a proposição R e vou colocar aqui bem grande, olha. Está errado. Essa forma que eu vou escrever agora, errada. Está errada. Certo? Essa forma que eu vou escrever aqui agora, de negar proposições, está errada. Vamos lá. Quero negar a proposição R. Vou escrever não R. Opa, visual já foi. Lógico já foi, que eu vou dizer que mudou. Tá, segue. A polícia apreendeu 1 tonelada de drogas. Eu quero modificar, eu quero mudar esse negócio, eu quero negar, eu quero dizer que isso daí é mentira. Então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que a polícia... Não vou nem falar o que eu estou escrevendo aqui, que eu quero que você veja. 1 tonelada de drogas. Ao invés de eu dizer que a polícia apreendeu, eu escrevi: a polícia liberou 1 tonelada de drogas. Ah, professor, se a polícia liberou, quer dizer que ela não apreendeu. Isso daí está correto. Não está. Não está correto. Aqui houve a mudança do verbo. Quando você for fazer a negação de uma proposição, preste atenção. Você não vai fazer a modificação do verbo. Então, modificar o verbo não é a forma correta de negar uma proposição. A forma correta de negar uma proposição vai ser visual, acrescentando o símbolo da negação. Vai ser no valor lógico, verdadeiro passa a ser falso. Entretanto, na escrita, a forma correta vai ser negar a ação do verbo da proposição. Então, se eu quero negar esse, eu vou dizer que isso daqui não aconteceu. Eu não vou dizer que aconteceu outra coisa. Tenho que dizer que isso daqui não aconteceu. Para negar que aprendeu, eu não vou dizer que liberou, certo? Vou dizer que não aprendeu. Deu para entender, galera? Deu para entender qual que é a lógica por trás do negócio? Então, agora, a gente vai falar de uma outra coisinha chamada conectivos lógicos. Ah, professor, então eu já ouvi falar desses conectivos lógicos aí. Veja só, gente, olha, as proposições a gente vai ver numa aula futura, na próxima aula a gente já vai ver que as proposições, elas são simples ou elas são compostas. A gente vai ver o que são proposições simples, a gente vai ver o que são proposições compostas na próxima aula e vou ensinar a vocês como que faz para identificar as proposições simples e compostas. Mas isso é assunto para a próxima aula. Entretanto, para fazer a diferença da proposição simples para uma proposição composta, existe uma coisa que faz a ligação dessas proposições, certo? Para adiantar, uma proposição composta é quando você tem 2 ou mais proposições simples. Morreu aí. E os conectivos lógicos, eles são símbolos
ou palavras que são utilizadas para fazer o quê? Para fazer a ligação de duas ou mais proposições. E só são 5, gente. Não tem muita coisa, não. São 5 símbolos ou 5 palavras que são utilizados para fazer ligação entre proposições. Eu tenho uma proposição aqui, quero ligar com essa outra proposição. Eu tenho uma palavra que liga elas duas aqui. Eu tenho um símbolo que liga elas duas quando eu estiver falando de representação. Beleza? Então eu vou colocar aqui duas proposições. Vou colocar aqui uma proposição P, que diz o seguinte: o concurseiro estuda até passar. Até passar. O concurseiro estuda até passar. E a proposição que, todos dois maiúsculos, tá vendo? A proposição que diz o seguinte: olha, quem estuda é aprovado. Quem estuda é aprovado, certo? Os conectivos lógicos, são palavras ou símbolos que eu posso utilizar para conectar essas duas proposições aqui, que podem ser também mais proposições. A gente está dando exemplo dessas duas. Ah, professor, peraí, que eu acho que eu já estou começando a entender. Se eu tenho só essa proposição aqui, o concurseiro estuda até passar, e eu tenho só essa proposição aqui, quem estuda é aprovado, mas eu quero de alguma forma unir essas duas proposições em uma proposição só. Calma que a gente vai falar lá das proposições compostas, mas o caminho é esse daí mesmo, certo? Existe uma coisa que foi feita, foi criada só para fazer essa ligação, que é o quê? Os benditos conectivos lógicos. E quantos são? São 5. E qual é o primeiro que eu vou estudar? O primeiro que você vai estudar, olha como o nome é bonito desse rapaz aqui. Eu digo a você uma coisa, vai ser mais demorado você aprender o nome dele do que o que ele faz. Conjunção. Meu Deus do céu, que nome doido é esse? Conjunção. Provavelmente eu não vou decorar esse nome não, cara. Calma. Você pode até não decorar de entrada o que é a palavra, o nome conjunção. Mas a palavra que ele representa para fazer essa ligação, ou o símbolo que ele representa para fazer a ligação entre esse P e esse Q, você vai lembrar. Sabe por quê? Porque ele vai representar a letra E. Ou a palavra E. Como assim, professor? E o símbolo dele é isso daqui. Eu vou colocar em parênteses para você ficar mais fácil. Mas ele é só o que está dentro, não é o parênteses não, tá? Ó. Esse circunflexo aqui, o chapéuzinho do vovô. Só isso. Calma lá, professor. Calma. Vamos com calma, mano. Calma. Se eu pego a proposição P, que diz o concurseiro estuda até passar, e eu quero unir com essa outra proposição, quem estuda é aprovado. E eu quero dizer o seguinte, eu quero utilizar a conjunção e dizer, o concurseiro estuda até passar e quem estuda é aprovado, o que eu vou utilizar? A conjunção. E isso daí, vou usar a conjunção, vou usar o E. O concurseiro estuda até passar e quem estuda é aprovado. Parece que eu estou entendendo, professor. É por aí, meu aluno. Mas a representação, lembra que eu falei para você? Você não vai precisar estar escrevendo o tempo todo a proposição. Então eu pego aqui, ó, P, E, Q. Então, ó, o concurseiro estuda até passar, P, E, quem estuda é aprovado, Q. Só isso. Não, é só isso. P e Q, é assim que se lê. P e Q, conjunção. Professor, vai ser só isso que a gente vai ver sobre os conectivos lógicos?
Claro que não. Isso daqui é só para você ter o primeiro contato com esses conectivos lógicos. E qual é o próximo? O próximo é um nome mais fácil do que esse. Esse não é conjunção? Olha o nome desse como é bonito, ó. Disjunção. Misericórdia. Que nome é esse? Disjunção. A conjunção não é pelo E, P e Q. A disjunção tem uma outra palavra. É o OU. Como assim, professor? OU. Representado por esse Vzinho. Então, eu escrevo P ou Q. Certo? Para representar utilizando a disjunção. Professor, tá começando a complicar, cara. Tava indo até bem. Calma, meu aluno. Você pegou um texto, tá lá uma proposição grandona. Diz assim, olha. O concurseiro estuda até passar. Ou quem estuda é aprovado. Dá para representar essas proposições através de conectivos lógicos. Dá como? P ou Q. O concurseiro estuda até passar. Ou quem estuda é aprovado. É isso aí. Não, é isso aí. A próxima. A disjunção, ela tem dois tipos de disjunção. Você vai prestar atenção na sequência com que essas letras ou palavras aparecem no texto. Presta atenção. Na sequência, ó. A disjunção. Disjunção exclusiva também vai utilizar o ou. Só que ele vai utilizar o ou duas vezes. Olha só o que eu estou escrevendo aqui, olha. Ou vai estar dizendo alguma coisa, ou alguma coisa, ou alguma outra coisa. E a representação dela vai ser o mesmo Vzinho, só que com um tracinho aqui embaixo, ó. Certo? E na forma de representação dessas proposições vai estar assim, ó. P, representaçãozinha, Q. E como é que lê, professor? Como é que está aqui? Começa com ou, né? Ou, P, ou, Q. E o que é que eu leio? Ou o concurseiro estuda até passar, ou quem estuda é aprovado. Calma, só isso. Professor, mas tem umas coisas... Calma. Não, calma, rapaz. Calma que a gente vai estudar isso ainda mais a fundo lá na frente. Agora eu só estou te apresentando as pessoas. Eu tenho a quarta... O quarto conectivo lógico, que é o condicional. Já está quase acabando. O condicional também vai ser uma parte de texto, palavra que vai estar lá no texto da proposição. Ela vai estar dizendo o seguinte, olha. Se, aí vai ter alguma coisa que vai acontecer, que é uma proposição. Aí vai ter uma vírgulazinha, diz, então, faltou o símbolo, né? Não, é assim mesmo. Se alguma coisa, então alguma outra coisa. E o símbolo dela é uma setinha, puxando para o lado direito. Certo? Então, eu pego aqui, ponho a setinha, ela vai o giz indo embora. Que, então, se P, é assim que a gente vai ler, tá, gente? Olha. Se P, então Q. Se o concurseiro estuda até passar, então, olha a reticênciazinha, quem estuda é aprovado. Tcharam! É isso aí. E a última, o último dos conectivos lógicos, mas não é menos importante, é o bicondicional. Ele é um condicional duas vezes. Bicondicional. O bicondicional, ele vai falar uma coisa, já vem dizendo alguma coisa, que é a primeira proposição, e vai dizer assim, ó, se e somente se. Se e somente se acontecer uma outra coisa. E a representação dele, eu vou botar aqui embaixo, ó, ela é feita por uma setazinha dupla, tanto para a esquerda como para a direita. E eu faço como, ó, P, põe a setinha para um lado, põe a setinha para o outro, Q. Como é que a gente lê isso daqui, ó?
P, se, somente se, que. E eu voltando para cá, olha. O concurseiro estuda até passar, P. Se e somente se, que é o quê? Quem estuda é aprovado. Professor, deu até para entender o que você está falando aí, professor. Mas, rapaz, eu acho que nessa aula não deu para entrar tudo, não. Claro que não. Essa parte agora dos conectivos lógicos foi só para tirar um pouquinho dessa sua ansiedade para a próxima aula que a gente vai ver. Então, na próxima semana, você vai voltar aqui, vai pegar a próxima aula e vai estudar conectivos lógicos com outras coisas que a gente está preparando. Beleza? Galera, por hoje a aula é só isso. O professor passou mais de meia hora de aula. Mas foi necessário. Por hoje a aula é só isso, certo? Vou deixar aí na descrição desse vídeo um link lá para o Telegram, que lá você vai ter uma lista de exercício com todas essas duas aulas que você já teve essa semana. Beleza? Você vai entrar nesse link, você vai entrar no nosso canal lá do Telegram e vai ter conteúdo toda semana, uma lista de exercícios para você, beleza? Galera, obrigado, até a próxima aula e taca ali pau que o concurso vai sair ano que vem.